Olá, eu sou Cacilda Costa, sou psicopedagoga e hoje estou aqui para conversar um pouquinho sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade. Esse é um transtorno do comportamento neurobiológico de causas genéticas, com alterações nos neurotransmissores na área frontal do cérebro, onde há conexões responsáveis pela inibição. Bom, é aquela criança que não sente vergonha de quase nada. A mãe pode estar lá chamando atenção, ele coloca as famílias, a professora, a sala de aula em situações, às vezes, um pouco constrangedoras, né? Vai lá, às vezes faz uma birrinha, ou na escola a professora tá pedindo, fica um pouquinho quieto, e ele mal assimila aquela informação e continua. E aí, às vezes, a mãe chama atenção, o pai chama atenção, os profissionais da escola chamam atenção e ele não se incomoda com aquilo. Isso é causado porque é uma questão da neurotransmissão, que é um dos sinais da TDAH. O outro também, que é a causa que mais chama a atenção de uma criança TDAH, atenção, né? Acometido diretamente nessa falta, nessa dificuldade de estar focado, de prestar atenção. Essa desatenção traz muitos transtornos na vida dessa criança, porque a atenção ela é principalmente responsável também pelo armazenamento da memória. E aí essa memória acaba se dificultando e a criança vai apresentando uma certa dificuldade. E, por exemplo, parece que a criança está prestando atenção, às vezes num vídeo, num filme, num desenho, e aí você pergunta para ela o que foi mesmo que ele falou? Ela fala assim, quem? O quê? Não, mas você não está assistindo? Não, eu não tava prestando atenção. Então, assim, parece que ela tá escutando às vezes e ela não tá. Isso acontece muito, principalmente em escola, porque aí a professora tá lá explicando, querendo preste atenção, né? Chamando a atenção do aluno, e aí às vezes aquela informação super importante e o aluno tá lá, né? Às vezes brincando com os materiais de escola, distraído com qualquer coisa, com barulho. Então isso é bastante comum. Uma das outras conexões também é o autocontrole, né? Então você vê ali muito assim na escola, a criança não consegue às vezes ficar em fila. Se tem lá o hino que todo mundo tem que ficar, né, mais organizado, ali mais silencioso, para ele aquilo é uma dificuldade muito grande, porque ele não consegue ficar parado, né? Uma outra causa, a questão da organização e do planejamento. É uma reclamação constante, às vezes, de famílias e da escola. Nas famílias, porque é aquele aluno da organização, aquela criança que nunca sabe onde está o sapato, perde o chinelo. Na escola, lápis nunca se acha. Caderno começa do meio pro final, vira de ponta cabeça, é muito visível. E a outra questão é o planejamento, que também a gente observa quando você tem lá criança, olha, se arruma que a gente vai sair daqui a pouco porque temos um compromisso, e a criança fica assim, não consegue lá organizar o banho, a roupa, porque aquilo já agitou ela de alguma forma, então ela já não conseguiu ali seguir essas comandas. Na escola, então, tem muita dificuldade, porque ir sentar para fazer a tarefa, para ele é muito complicado, porque a cabeça dele sempre tá a mil, então ele não consegue esse passo a passo, e isso dificulta muito. Essas crianças, elas são muito taxadas de estabanadas, porque elas esbarram muito assim pessoas, às vezes cai também, então tem essa rotulação de estabanado. Uma coisa que às vezes a gente escuta muito em escola, ou mesmo com as famílias, com os pais, às vezes, é falar, ele é preguiçoso, ele é agitado para as outras coisas, mas chega na hora da atividade da escola, ele não quer fazer, ele demora tudo. Mas isso tem muito da falta de atenção, da falta de organização e da falta do planejamento. No caso do TDAH, ele precisa de alguém que sintonize e oriente ele nessas atividades, seja as domésticas, seja na escola. Ele precisa que alguém fale, agora é aqui, é isso que é para você fazer agora, a leitura é nesse parágrafo. O TDAH tem
tanto em meninos quanto em meninas, mas meninos às vezes aparece um pouco mais a questão da hiperatividade, da impulsividade, mas tanto meninas quanto meninos a desatenção é muito parecida, tá ali em comum. E quem é que pode dizer que uma criança ela é TDAH? Somente o médico. Pode ser o psiquiatra infantil ou o neuropediatra, que é o neurologista voltado para a criança. Ele vai levar em conta alguns critérios. Um deles tem que ter aparecido antes dos 7 anos. Entre elas, muita desatenção, muita agitação, a distração, a fala constante, fala sem parar. Muitas vezes que a gente fala e ele não está escutando. Um outro critério, esse comportamento ele está aparecendo somente no ambiente. Por exemplo, ele só é muito agitado e desatento na escola e em casa ninguém percebe isso? Então ele não deve ser um TDAH. Uma das considerações que o médico vai levar em conta, então, é que tenha pelo menos em 2 ambientes, em casa e na escola, ou num grupo social, como na igreja, por exemplo, que mais de um ambiente esse comportamento desatento e agitado tenha aparecido. Após diagnosticado, o médico vai avaliar a necessidade ou não de uso de medicação, que essa medicação faz com que a criança ela tenha uma maior foco, maior atenção em um determinado tempo. Mas tem casos que é recomendável, casos que não. Existem alguns profissionais que ajudam muito no desenvolvimento, no comportamento dessas crianças, que são as terapias. Uma delas, o psicólogo, que vai trabalhar nessa questão comportamental, cognitiva mesmo, de trabalhar isso com o aluno, dele ter um autocontrole, ter um cuidado. O outro profissional é o psicopedagogo, que vai ajudar essa criança principalmente nas dificuldades que forem aparecendo na aprendizagem, seja ela na escola, seja ela em casa. É o psicopedagogo que vai lá e vai conversar com o professor, com os profissionais da escola, para ser ajustado às atividades próprias para ele ser atendido com uma melhor qualidade. Não perca o segundo vídeo. Eu vou estar falando das orientações voltadas exclusivamente para a escola. Tchau!